Olá, seja bem-vindo ao canal Defensores. No vídeo de hoje eu quero falar com você a respeito dessa polêmica que girou aí em torno do corte de verbas do governo com o seu ministro para as áreas de humanas, as áreas de ciências sociais nas universidades públicas. Eu não quero aqui tentar justificar o presidente ou acusá-lo falando se é constitucional, se não é constitucional, se é certo, se é ilegal, se não é. Enfim, eu quero ir além um pouquinho, quero trazer algumas informações para nós entendermos toda essa problemática que está girando em torno desta questão, né? Deve-se investir no ensino básico e para isso eu tenho que tirar do curso superior, das áreas de humanas, por que não tirar da área de química, de física, ou seja, de outras áreas? Simplesmente da área de humanas. E a primeira coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte, vamos analisar alguns pontos aqui. Tá? O primeiro ponto, isso é campanha do presidente. Investir no ensino básico é campanha de Jair Bolsonaro desde a época da eleição. Isso é líquido e certo, ponto final. Tá? E nós sabemos que os últimos presidentes deixaram a educação básica ao léu, num descaso total. O segundo ponto é saber que não houve, alguns jornais estão levantando a informação que não houve transparência na declaração de alguns gestores e reitores dessas universidades a respeito da verba que foi investida pelo Estado brasileiro nessas universidades. Simplesmente 30% eles não souberam explicar aonde foi parar isso. Então talvez por isso o governo está retirando esses 30% e investindo no ensino básico. Outra questão, é importante filosofia e sociologia, que são os dois cursos aí que foram mencionados? Sim, é importante, claro que é importante. Todo conhecimento, todo saber é importante. A filosofia faz você desmistificar as ideologias, você enxergar além do senso comum, além do que está posto, assim como a sociologia também. Ela mostra um pouquinho não, mostra bastante, né, o que está sendo posto aí dentro da nossa sociedade, que muitas vezes tem a ver mais com uma questão ideológica do que realmente naturalizado. Tá? Isso é um ponto certo, tá? Não vou discutir aqui se é importante ou não, não é essa a questão. Não está tirando 30%, eu creio que o governo não está tirando 30% porque não seja importante essas áreas, mas ele está tirando, primeiro, para investir no ensino básico, claro, né? E porque não houve transparência, segundo a informação de alguns jornais. E também por uma outra razão, e talvez seja a maior delas, é que quais pesquisas das ciências sociais, da filosofia, da sociologia, da história está sendo aplicada diretamente em benefício da sociedade? Nós não vemos nenhuma. Nenhuma. Qual tese, por exemplo, de história ou de filosofia ou da área de sociologia que viraram políticas públicas está trazendo algum benefício para a sociedade, a não ser naquelas áreas onde o grupo partidário de esquerda domina, por exemplo, na questão de cotas raciais, LGBT, feminismo, enfim, para isso realmente há uma aplicação. Mas para o resto, realmente, para a população normal da sociedade, nós não temos aplicação em nada dessas áreas. Talvez por isso que o presidente está fazendo este corte aí também. E tem a ver também com a decadência que está, a decadência não só de pesquisa, né? Porque a gente tem muitos alunos que entram no curso superior que mal sabem ler e escrever, são analfabetos funcionais. Então, não só uma decadência intelectual, mas uma decadência moral, que a maioria dessas universidades viraram mantos de fumar maconha, prostituição, de rebeldia, de revolução, de quebra-quebra. Em muitas universidades a polícia nem pode entrar dentro da universidade. Olha que situação que nós chegamos. Então, tem que haver uma reformulação, tem que haver uma nova estrutura para que realmente o Brasil se erga desse semi-analfabetismo ou esse analfabetismo funcional e realmente consiga uma competição sadia no mercado aí fora. Porque do jeito que está não pode continuar. A educação brasileira é um caos,
é uma situação calamitosa. Mas há uma área em que essas teses, essas dissertações, essas pesquisas do CAPES voltadas para a área de humanas, elas realmente encontram guarida e realmente se efetivam. Eu estou aqui com um livro, Saúde, Serviço Social, Movimentos Sociais e Conselhos. Um livro que é estudado para quem se forma como assistente social no curso de serviço social. A gente percebe, eu lendo esses livros, essa literatura toda, entrando no site do CRES, que é o site do Conselho de Assistência Social do Estado de São Paulo, você percebe que todo o referencial teórico deles é voltado para o marxismo. Todos eles, todos eles. As assistentes sociais, e eu aqui não tenho medo de errar, eu posso falar que 30% delas são de ideologia marxista ou se pautam pelas ideias marxistas. Tá? Eu vou te mostrar um vídeo onde eu entrei no site e mostro como que eles transformam o discurso, os congressos, as pesquisas, todos eles em pautas ideológicas voltadas para a área de esquerda. Tem um jornal chamado Jornal Ação, você vai ver como que é o discurso, as narrativas que são colocadas nesses jornais para que assistentes sociais reproduzam isso nas suas áreas de atuação. Esse é o site do CRES, nós estamos aqui na página principal dele, passando vários... Vamos ver aqui alguns anúncios. E aqui, olha que interessante, já na primeira página, debate, laicidade de Estado e racismo religioso no seminário da COF. Racismo religioso. O que eu percebo entre os assistentes sociais ultimamente, não é entre as assistentes sociais, mas o órgão, né, máximo aí que representa a categoria, esse CRES, é que eles são muito preconceituosos enquanto órgão público em relação às religiões, principalmente evangélicos e católicos de modo geral, como a gente verá daqui a pouco. Aqui em cima nós temos acesso às publicações. Opa. E aqui o jornal Ação, que eu já mencionei sobre esse jornal. Tem vários exemplares aqui disponíveis em PDF, online de graça. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa primeira edição aqui que aparece. Trilhar, luta e resistir no combate. Muito bem. Contra o racismo, em defesa dos direitos humanos e da profissão. Aí vamos... Tem várias coisas aqui que não dá para ler tudo, né? Mas olha que interessante, eles incentivam as assistentes sociais a sindicalizar-se. Eu perdi aqui a ação. Vamos lá. Sindicalizar-se por ramo de atividade, fortalecendo a luta sindical como estratégia de resistência da classe trabalhadora. Olha que legal. As assistentes sociais já pagam essa porcaria deste conselho, que não vale para nada, só para doutrinação partidária, doutrinação ideológica. E ainda eles querem que ela se sindicalize para pagar mais impostos ainda. Né? Graças a Deus que veio abaixo aí esse cartel dos sindicatos, né? Mas vamos ver aqui. Tem mais coisas. Ah, tá. Isso aqui é uma parte interessante. Sobre educação. Por uma educação ampla e libertadora. O que eles querem dizer com libertadora? Com certeza tem a ver com o famigerado Paulo Freire, né? A chamada educação bancária, né? Que ele era contra, a chamada educação bancária, que ele propunha, por sua vez, uma educação libertadora com um viés marxista. Mas vamos lá. Aqui diz o seguinte, ó, vivemos no cenário político brasileiro uma regressão na concepção de educação libertadora, explicitado em projetos de lei que visam cerceamento da prática docente em razão de uma visão unilateral e conservadora da sociedade. Isso se explicita no caso do projeto de lei Escola Sem Partido, que se apresenta como uma afronta às liberdades democráticas
e visa a proibição de discussão e de reflexões acerca de temas extremamente relevantes na sociedade, no sentido, inclusive, do enfrentamento às opressões históricas, como é o caso da cultura do estupro, da violência contra as mulheres, da LGBTfobia, dentre outras, esvaziando de sentido os itinerários públicos formativos na vida dos sujeitos para além dos espaços privados. É todo um linguajar aí bem próprio da esquerda, né, que eles utilizam do serviço social. Mas olha que interessante, desde quando a escola sem partido proíbe algum tipo de discussão? É o contrário, eles querem trazer justamente para a arena pública todas as discussões, desde que não tenha um viés ideológico unilateral, como é o caso das escolas hoje, onde só ensina um lado da moeda, o outro não. Então isso é uma tremenda de uma mentira que esse articulista diz aqui a respeito da educação. Mas você vê que o serviço social, eles compram essa narrativa como se fosse uma narrativa de verdade, né? E uma coisa interessante que a gente percebe aqui é a palavra conservador. Conservador para eles é o mesmo que diabo, é o mesmo que malvado, é o mesmo que do outro lado, o lado negro da força, né? Mas vamos dar uma olhadinha em outro jornal aqui. Tem um jornal aqui muito interessante. Estado e religião, Estado laico, uma defesa do óbvio. Essa parte eu não conhecia, esse preconceito do serviço social em relação à religião cristã, eu não conhecia. Aqui o título, né? Porque não somos um Estado laico, onde a pessoa, o articulista, aí vai tentar justificar a sua laicidade, como que ela é boa para o Estado. Mas olha que interessante, olha como que é o preconceito deslavado dessa gente a respeito da religião cristã. Se fosse afro, não tem nenhum problema, tá? Mas como é cristãos, católicos e evangélicos, nós temos que ir contra, porque são conservadores. Diz aqui, olha, a liberdade religiosa, portanto, é capitulada pela burguesia como liberdade da maioria religiosa, ou seja, da maioria cristã católica, diz o conselheiro e vice-presidente do CRES. Há também o entendimento distorcido de que a laicidade do Estado é tão somente a liberdade religiosa, colocando a separação entre Estado, religião e liberdade de consciência como subsidiária. Aqui ele continua. De acordo com o vice-presidente do CRES, nas suas últimas décadas, o Estado brasileiro sofreu uma escalada de ataques contundentes contra a laicidade já frágil. Uma das ameaças, olha, preste atenção, uma das ameaças é o avanço de forma agressiva e irracional de parte da bancada fundamentalista na Câmara dos Deputados. As propostas defendidas pelos grupos conferem inúmeros desafios para a sociedade como um todo. Eu pergunto, para a sociedade ou para os grupos de esquerda? Sobretudo para profissionais que trabalham pela efetivação dos direitos humanos, como os assistentes sociais. Os interesses conservadores, olha aqui de novo, os interesses conservadores, eles têm uma obsessão, né, de transformar os conservadores em inimigos mortais. Os interesses conservadores desejam trazer novamente para o âmbito legal algumas normatizações da conduta moral, como questões vinculadas às relações familiares, aos direitos LGBTs, ao aborto e à eutanásia, entre outros. Olha que absurdo que essa pessoa está falando em um jornal oficial de serviço social que representa a categoria aqui no estado de São Paulo. Ela está dizendo que é um perigo o avanço do conservadorismo, porque ele pode trazer normatizações de conduta moral. Quer dizer, não pode ter moral mais. Você tem que ser imoral. Por quê? Porque essa conduta moral traria novamente à discussão pública as questões relativas à família, né? A família normal. Homem, mulher com filhos. E não mais uma família LGBT, gay, ou seja lá qual for a nomenclatura que se queira colocar. Há os direitos LGBTs, quer dizer, quais são os direitos LGBTs? Que você pode fazer tudo. Você pode adotar crianças, você pode ter casamento do mesmo sexo, enfim. Há o aborto, porque eles são a favor do aborto, né? Então isso aí é um avanço assim, irracional do conservadorismo, onde já se viu trazer essa conduta moral de não abortar. E a eutanásia pode deixar as pessoas que estiverem no leito ali de enfermidade,
por uma questão psicológica ali pedindo, né, para desligar o aparelho, tem que deixar. Esse negócio de você tentar preservar a vida, isso aí é uma conduta moral de conservador, isso aí tem que ser erradicado da nossa sociedade. Isso aí é contra os direitos, né, da maioria da sociedade. Olha que absurdo. É por isso, então, que Bolsonaro ele está tirando uns 30%, tá? Isso é um fato, dessas pesquisas de ciências sociais que aplicadas na prática vai dar nisso aqui. É isso aqui que essas pesquisas estão defendendo. E eles querem modificar, por meio de uma referência teórica da luta de classes, todo um costume, toda uma cultura da nossa sociedade. E você está vendo aqui através de um jornal oficial do CRES, que é o Conselho de Assistentes Sociais aqui do estado de São Paulo. Ok? Então é lamentável, lamentável mesmo. Bolsonaro, de certa forma, ele tem razão, devemos investir mesmo, isso eu tenho a plena convicção, na base, para poder formar cidadãos de verdade que entrem, não através de cotas nas universidades, mas entre pelo seu mérito, pela sua intelectualidade, de saber fazer contas de matemática corretamente, saber ler, escrever, interpretar textos. Porque a maioria esses revolucionários estudantis de faculdades públicas pagos pelos impostos de pessoas como nós são semi-analfabetos ou analfabetos funcionais. Esse livro aqui, por exemplo, ele fala que ele traz uma perspectiva de Gramsci da sociedade civil. E qual a perspectiva dele? De luta de classes, de que você tem que fazer a revolução, que você tem que saber que todos estão contra todos, que existe um conflito de interesses na sociedade. Então você tem que desmistificar isso, você tem que ir contra isso, se rebelar, fazer greves, enfim. Essas são as pesquisas, muitas delas, de ciências sociais que são aplicadas na prática. Aqui, como exemplo, nós temos o curso de serviço social. Uma lástima, né? Nós precisamos acabar com isso. A doutrinação nas faculdades, escolas, elas têm que ter um fim. Nós não aguentamos mais alunos burros, alunos imprestáveis. Estou falando de universidade pública, que pagam com o dinheiro do povo, com nossos impostos, que ficam fazendo teses que não têm validade alguma, não traz nenhum benefício para a sociedade. Mas enfim, isso é uma luta que vai durar décadas, porque é uma guerra cultural de narrativas. Não só de narrativas, é uma guerra cultural em em todas as esferas, né? Infelizmente, é uma guerra que nós temos que travar. Mas já demos um pontapé, elegendo um presidente que tem uma visão totalmente diferente para trazer uma nova perspectiva e, quiçá, aí, um novo modo de viver para o povo brasileiro. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like aí, dar o seu joinha, deixar os seus comentários e se inscrever em nosso canal também, ok? Isso vai ajudar a propagar o nosso trabalho aí pelo Brasil inteiro. Fique com Deus e até o próximo vídeo.